O resumo e a análise no vídeo de hoje é sobre o discurso de Lula na primeira reunião plenária do Conselho da Federação, que aconteceu nesta quarta, 25 de outubro. Vem comigo. Logo no início da sua fala, Lula fez questão de trazer novamente à tona o atual conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Dizer para vocês que é muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Seu Lula, eu concordo plenamente que é inaceitável ver a quantidade de civis que estão perdendo a vida nesse conflito, principalmente quando se trata de crianças. Mas, ao contrário do que o senhor disse, se trata sim de discutir quem está certo e quem está errado e quem deu o primeiro ou o segundo tiro. E por que eu digo isso? Porque desde o primeiro ataque, que foi feito no dia 7 de outubro pelos terroristas do Hamas, claramente com a intenção de assassinar e sequestrar civis israelenses, grande parte da mídia, não só no Brasil, no mundo todo, tem retratado esse conflito, colocando o papel de vilão sobre Israel, justamente o país que teve seus civis covardemente atacados. E enquanto o senhor, sua equipe de governo e alguns dos ministros do STF hoje se consideram como grandes heróis por terem prendido e condenado pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, por sinal, punições que nunca foram dadas a pessoas que participaram de atos semelhantes que aconteceram nas últimas 2 décadas, as autoridades israelenses têm hoje em mãos o desafio de proteger a sua população de novos ataques dos terroristas do Hamas e claramente a única alternativa para isso, para evitar esses ataques, é acabando com o grupo Hamas e ainda precisa resgatar os seus cidadãos que foram covardemente sequestrados pelos terroristas. Agora analise o seguinte, seu Lula. Se o senhor, que se considera o rei da negociação e da política, está tendo dificuldade para resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, não sendo mantidos em cativeiro pelos terroristas, mas que ainda não conseguiram sair de lá, imagine o desafio para o governo de Israel, que precisa resgatar os cidadãos do seu país que estão sendo mantidos em cativeiro pelos terroristas do Hamas. E como o senhor bem deve saber, apesar de não admitir, com terroristas não há negociação de paz. Afinal, eles usam justamente os civis israelenses e os palestinos como escudos humanos na sua estratégia de guerra. E ainda, seu Lula, precisamos considerar o fato de que, se as autoridades palestinas não tivessem recusado a proposta de partilha de território feita pela Comissão Peel em 1937, que havia sido aceita por Israel, se não tivessem recusado a proposta de partilha feita pela ONU em 1947, que Israel também havia aceitado, se não tivessem recusado a proposta de partilha feita por Israel em 1967, se não tivessem recusado a proposta de partilha de território negociada com a mediação de Bill Clinton em 2000, e ainda se não tivessem recusado a proposta de partilha feita por Israel em 2008, certamente o povo palestino não estaria na situação que está hoje. Então, seu Lula, essa sua postura conivente com o Hamas de se recusar a apontar um culpado no conflito, assim como se recusa até hoje a culpar Putin pela invasão à Ucrânia, é uma das armas mais efetivas que os terroristas do Hamas têm em mãos nessa guerra. Bom, não satisfeito em dar um mau exemplo em relação ao conflito no Oriente Médio, Lula fez questão também de contar uma história para mostrar seu mau exemplo para todos os trabalhadores brasileiros. Eu comecei a minha vida política no movimento sindical, em que eu passava o ano inteiro indo na porta da fábrica, tratando o meu patrão como inimigo, em que eu xingava de tudo que eu podia xingar, mas quando chegava na data base das negociações coletivas, eu era obrigado a sentar com ele, sabe, numa mesa de negociação, e o meu discurso do tudo ou nada era obrigado a desaparecer e eu tinha que fazer o discurso da conquista daquilo que era possível conquistar. Além de contar essa história como se fosse bonito adotar essa postura típica de sindicalista, de considerar o empresário sempre como vilão em qualquer circunstância, ignorando o fato de que esse emprego só existe por conta desse empresário, Lula ainda usou isso como comparação para trazer esse outro argumento. E assim eu aprendi que fazer política é um processo sistemático da gente fazer concessão, da gente conquistar, da gente conversar. Nós temos um tipo de político no país que ele só sabe fazer política se ele tiver o inimigo. Nós temos um outro tipo de político no país
que ele só sabe fazer política dizendo que ele é o melhor e que, além dele, ninguém presta nesse país. Isso é verdade, tem mesmo. E aqui está o maior exemplo desse tipo de político no Brasil. Que o Moro é mentiroso, que o Dallagnol é mentiroso, que o inquérito contra mim é mentiroso, que a juíza que deu a sentença mentiu a meu respeito, que o TRF4 mentiu a meu respeito, e o Delcídio é um mentiroso, descarado. E você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo, porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso porque eu faço política há 50 anos. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Porque ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve. Um pouco mais adiante no discurso, mas ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, Lula citou os ônibus que foram incendiados por milicianos no Rio de Janeiro, e isso foi um dos exemplos para que ele trouxesse essa narrativa. É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução. Da mesma forma que quando acontece uma coisa numa cidade, é muito fácil do meu gabinete eu dizer, não, mas é um problema da cidade, é um problema de Manaus. É um problema de Paraupeba, é um problema de Garanhuns, é um problema de Quixeramobim. Não, é um problema nosso, porque é um problema do Brasil. Cabe ao presidente da República e ao governo federal estar inteirado disso e saber no que ele pode fazer para compartilhar uma solução para esse problema. É assim que esse país tem que ser gerido. Pois é, seu Lula, o discurso está muito bonito, mas me explica aqui uma coisa. Se quando acontece um problema em uma cidade, a responsabilidade não é só da cidade e do Estado, ela é também do governo federal, como o senhor disse. Por que então, diante da invasão e depredação que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo sob a alegação de ter uma conduta dolosamente omissiva, mas o senhor, como presidente da República, um cargo também do Poder Executivo, assim como do governador, não foi afastado do cargo? Por quê? E para finalizar o vídeo, você já sabe o que não pode faltar em um discurso de Lula, né? É a gente que tem que garantir que esse país nunca mais voltará a ser governado por alguém que não gosta de ter relações com governadores, de alguém que não gosta de ter relações com prefeitos, de alguém que não gosta de ter relações com os movimentos sociais, de alguém que não gosta de ter conversação com os povos indígenas, de alguém que não gosta de negro, de alguém que não gosta de adversário, de alguém que não gosta de partido contrário. Se você gostou desse conteúdo, considere apoiar o canal a continuar produzindo conteúdo de forma independente através do código que está aparecendo no canto da sua tela. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir que você vai receber todo o conteúdo novo que nós compartilhamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.